Olá, vamos direto ao ponto hoje para mergulhar num cenário que, olha, realmente acende o debate público aqui no Brasil. A gente está falando daquela tensão, né? Liberdade religiosa, a neutralidade do Estado, a famosa laicidade e o que isso significa dentro da escola pública. E para investigar isso, a gente tem um material bem interessante fornecido pelo escritor e pesquisador Jorge Guerra Pires. Ele transita da ciência para análise sobre política, religião, pensamento crítico, tem reportagem, parecer jurídico, comentário político e até umas reflexões mais filosóficas e pessoais dele sobre o assunto. Exato. O ponto de partida, o estopim mesmo, foi um caso específico, né? Do aluno Samuel Proça de Souza, lá numa escola de Curitiba. Mas assim, essa faísca inicial logo se espalhou. Levantou questões bem maiores sobre como é que a sociedade brasileira lida com essa diversidade de crenças no espaço público, sabe? Como que a gente garante direito individual sem comprometer a neutralidade que precisa ter numa instituição como a escola. Então, a nossa tarefa aqui é tentar desvendar um pouco essas camadas, as perspectivas diferentes que esse caso traz, usando as fontes que a gente tem. Perfeito. Então, vamos aos fatos iniciais. O começo de tudo. Lá no Colégio Estadual São Paulo Apóstolo, em Curitiba, o aluno Samuel Proça de Souza começou a fazer uns encontros com colegas, nos intervalos. E já aí, olha só, tem uma primeira diferença de interpretação. Os apoiadores dele falam em evangelização, tipo compartilhar a fé. Já a escola, num primeiro momento, parece que descreveu como uma conversa sobre escolhas na vida. Essa diferença já mostra que a coisa não é simples, né? Com certeza. A forma como você nomeia a ação já dá um peso diferente. A coisa esquentou quando a escola resolveu intervir formalmente. Pelas fontes, isso aconteceu depois que a direção notou o que eles chamaram de aglomeração de alunos e, um ponto-chave, depois que receberam reclamações de pais de outros estudantes. Isso levou a um registro oficial, aquela ata de ocorrência número 7.225, formalizou a questão dentro da escola. E qual foi a justificativa para essa intervenção? Que a direção da escola, o Juliano e o Márcio Roberto Lopes, o que eles alegaram para proibir os encontros? Bom, as fontes mostram duas justificativas principais. A primeira, e talvez a mais forte do ponto de vista legal, é o princípio da laicidade do Estado, né? A Constituição, a escola pública, sendo parte do Estado, tem esse dever de ser neutra, não pode nem privilegiar nem promover uma religião específica. A segunda justificativa parece mais, digamos, prática. A preocupação de evitar desconforto, constrangimento para os alunos que não eram da mesma fé ou que nem tinham crença, né? Faz sentido, né? Pensando na gestão da escola, em manter um ambiente tranquilo para todo mundo. Mas tinha um detalhe naquela ata que você falou antes. Sim, é interessante. A ata registra que, naquele primeiro momento, naquela conversa com a direção, tanto Samuel quanto a responsável por ele teriam concordado com a orientação, tipo, de parar com os encontros ali na escola. Claro, isso foi o registro inicial, né? A situação evoluiu bastante depois. E como evoluiu? Porque a reação de quem apoiava o Samuel foi uau imediata e muito forte, contestando justamente a decisão da escola. Eles não viram a coisa do mesmo jeito, né? Não mesmo. A reação foi barulhenta, organizada. O argumento central deles era que a proibição feria direitos fundamentais, lá do artigo 5º da Constituição. Liberdade religiosa e liberdade de expressão. Para eles, a escola não estava sendo neutra aplicando a laicidade. Estava, na verdade, violando esses direitos. E como eles responderam às preocupações da escola sobre a laicidade e esse tal desconforto? Eles foram diretos nos contra-argumentos. Primeiro, reforçaram os encontros eram voluntários. Só ia quem queria, sem pressão nenhuma. Segundo, defenderam a intenção como algo positivo, de levar esperança, compartilhar valores pela fé. E sobre o desconforto, a visão foi que, bom, isso é muito subjetivo, né? É frágil demais para limitar um direito constitucional tão importante. Entendi. A ideia de que o incômodo de alguns não pode simplesmente calar a liberdade de outros, seria isso? Exatamente. E mais, argumentaram que a escola deveria ser justamente o lugar onde se aprende a conviver com as diferenças, inclusive as religiosas. Não um lugar para ficar evitando o contato com o que é diferente ou que talvez incomode um pouco.
E essa linha de raciocínio, olha só, apareceu em outros lugares também. Lá em Porto Alegre teve um caso parecido, e o vereador Hamilton Sosmaier usou argumentos bem na mesma linha, defendendo a liberdade de expressão religiosa nos intervalos. Interessante ver essa conexão. E as fontes que a gente tem, elas detalham as estratégias que usaram para defender o Samuel publicamente. Você mencionou um vídeo específico. Sim, tem uma análise do vídeo de um pastor Fernando Santos que é bem ilustrativa. A retônica dele é muito eficaz, sabe? Ele começa, por exemplo, sendo irônico com o nome da escola. Colégio Estadual São Paulo Apóstolo. Para quem ouve, ele cria um paradoxo, né? Como uma escola com o nome de um dos maiores missionários cristãos, o apóstolo Paulo, proíbe um jovem de fazer algo parecido com o que Paulo fazia, que era compartilhar a fé. É uma jogada inteligente, né? Usar o próprio nome da escola contra a decisão. Mesmo que legalmente o nome não mude a obrigação de laicidade, o impacto emocional e cultural é forte para quem tem essa referência. Precisamente. Do ponto de vista legal, o nome da escola é irrelevante para a questão da laicidade. Mas como comunicação, funciona. Sugere uma contradição, quase uma hipocrisia da instituição. O pastor, nesse vídeo, também levanta a questão do duplo padrão. Por que falar de futebol ou política pode, no intervalo, mas falar de religião não pode? Aí ele conecta isso com uma percepção de que a expressão religiosa está sendo cerceada e, de forma bem pragmática, com a necessidade de ter representação política, ele cita a bancada evangélica para defender esses direitos que eles sentem que estão ameaçados. E essa sensação de direitos ameaçados e a busca por defesa política não ficou só no discurso, né? O caso acabou gerando uma mobilização política bem concreta. Sim, e bem significativa. O vice-prefeito de Curitiba na época, o Paulo Eduardo Martins, que é uma figura conhecida no campo conservador, ele se encontrou com o Samuel, elogiou publicamente a coragem e fé do rapaz. E o ponto-chave aqui, ele ofereceu uma interpretação bem específica da laicidade. Para ele, a laicidade seria exatamente a garantia do exercício da liberdade religiosa, não a sua supressão. Essa definição é central para entender o embate todo. Uma leitura que vê a laicidade não como separação ou neutralidade que restringe, mas como um escudo que protege ativamente a manifestação religiosa. Outros políticos seguiram essa linha. Sim, sim. O deputado estadual Alexandre Amaro foi na mesma direção. Classificou a atitude da escola como inconstitucional, citando o artigo 5º. Ele até usou uma comparação bem polêmica, sabe? Sugerindo que a escola talvez tolerasse outras coisas, tipo o uso de maconha, mas proibia a evangelização. Independentemente se a comparação é real ou não, o objetivo da retórica era claro: pintar a proibição como uma injustiça enorme, talvez até perseguição religiosa. E essa articulação política foi além dos discursos, das redes sociais. Chegou a virar proposta de lei. Com certeza. Vendo ali uma oportunidade, uma necessidade mesmo de colocar essa interpretação na lei, o deputado Amaro, junto com a vereadora Mary Martins, apresentou um projeto de lei, o PL 871/2023, tanto na Assembleia do Paraná quanto na Câmara de Curitiba. O objetivo, claro, é proibir as escolas, públicas ou privadas, de impedir essas atividades religiosas voluntárias que os próprios alunos organizam nos intervalos. E lá em Porto Alegre, aquele vereador Sosmaier apresentou o PL 2732/2023, com um nome bem direto: Intervalo Bíblico, buscando o mesmo tipo de garantia na lei municipal. Fica bem claro o movimento para transformar uma interpretação específica da laicidade e da liberdade religiosa em lei. E no campo jurídico mesmo, além da política, teve alguma análise formal sobre esse caso de Curitiba? Teve sim. O Instituto Brasileiro de Direito e Religião, o IBDR, que é uma organização com um foco bem claro na defesa da liberdade religiosa, eles emitiram um parecer técnico. E foi bem forte, viu? E qual foi a conclusão do IBDR? Eles concordaram com a escola ou com quem apoiava o Samuel? Concordaram totalmente com os apoiadores do Samuel. O parecer classificou a proibição da escola como uma violação grave dos direitos humanos e da liberdade religiosa.
O argumento central deles é que essas atividades religiosas organizadas voluntariamente pelos alunos, sem usar dinheiro público, sem participação de funcionário em horário de trabalho, elas são manifestações legítimas de liberdade de crença e expressão, e são protegidas pela Constituição e por tratados internacionais. E como o IBDR lidou com o argumento da laicidade, que foi a principal justificativa da escola? Eles foram direto nesse ponto. E aqui entra uma distinção que é fundamental para o argumento deles. A diferença entre laicidade e laicismo. Para o IBDR, a laicidade, do jeito que está na Constituição, é algo positivo, é a neutralidade do Estado, que protege a liberdade de todas as crenças e das não crenças também, garantindo a convivência plural. Já o laicismo, para ele, seria uma ideologia que busca ativamente excluir a religião do espaço público, jogar ela só para o privado. Seria, na visão deles, uma distorção antirreligiosa da verdadeira laicidade. Entendi. Então, na visão do IBDR, a escola não estava sendo laica, mas sim laicista. Exatamente. A conclusão do parecer é essa. A escola aplicou a laicidade de um jeito errado, confundiu com laicismo, ao proibir uma expressão de fé, que era voluntária, pacífica. Ela teria transformado a laicidade numa ferramenta para restringir a religião e teria agido de forma discriminatória, porque vetou especificamente a conversa religiosa, enquanto outras interações, outros assuntos seriam permitidos. Então temos um quadro bem definido de um lado, a escola agindo com base numa interpretação da laicidade como neutralidade e proteção contra desconforto. Do outro, os apoiadores e o IBDR vendo isso como violação da liberdade religiosa e defendendo a laicidade como garantia dessa liberdade. Mas as fontes do Jorge Guerra Pires, que vem dessa perspectiva de pesquisa, de crítica, incluindo a análise dele em áudio e o ensaio sobre filosofia, elas oferecem um contraponto importante a essa narrativa focada na violação de direitos religiosos, não é? Correto. E é fundamental trazer essa outra visão para a gente ter o panorama completo que as fontes oferecem. Uma das fontes, um comentário em áudio do próprio Pires, critica diretamente o que ele considera uma narrativa patética de perseguição cristã no Brasil. Ele argumenta que essa narrativa meio que ignora a enorme liberdade religiosa que, de fato, existe aqui. A facilidade para abrir igreja, para pregar livremente, para conseguir isenção fiscal, coisas bem significativas. E essa fonte em áudio também levanta a questão da escola como um espaço que poderia ser de formação livre de pressões religiosas, E não um palco para proselitismo, mesmo que seja voluntário. Faz até uma comparação com aquele filme Deus Não Está Morto, criticando essa imagem do estudante cristão como herói num ambiente supostamente hostil. E menciona o uso estratégico de termos como cristofobia, bibliofobia. Exato. E ele adiciona uma camada pessoal também, relatando experiências dele do passado na escola pública, que envolviam imposição religiosa. Tipo, ter que rezar obrigatoriamente, ou aulas com conteúdo inadequado dadas por professores religiosos, gerando uma sensação de impotência no aluno, sabe? Isso ajuda a contextualizar a defesa de uma escola mais neutra, não só como um princípio legal, mas como uma proteção contra experiências negativas que as pessoas tiveram. E com essa visão crítica, que vem de experiências e observações do cenário brasileiro, se conecta com a filosofia, especificamente com Bertrand Russell, como o ensaio do Pires explora. A conexão é feita pela crítica à influência da religião na educação e no pensamento. O ensaio, que se baseia em obras do Russell como Por que não sou cristão, apresenta a visão do filósofo. Russell via a religião organizada, historicamente, muitas vezes como um freio para o progresso intelectual, para a autonomia moral. Ele defendia que a religião tende a substituir a razão pela fé, a curiosidade pela obediência. E muitas vezes usam o medo do pecado, do inferno, como ferramenta pedagógica. Qual seria, então, a alternativa que Russell propunha para a educação segundo esse ensaio? O ideal do Russell, conforme o Pires apresenta, seria uma educação secular, baseada na razão, na ciência, numa ética mais humanista e no desenvolvimento do pensamento crítico. Uma moralidade construída sobre a empatia, sobre entender as consequências dos atos, não sobre dogmas ou medo de castigo divino.
O objetivo seria formar indivíduos autônomos, capazes de questionar. E qual a ponte que o ensaio faz entre essa filosofia, que já tem quase um século, e o debate de hoje no Brasil, como no caso do Samuel? O ensaio argumenta que essa crítica do Russell continua muito relevante aqui no Brasil, onde ainda existe uma conexão muito forte entre moralidade pública e preceitos religiosos, sabe? E onde existem movimentos para aumentar a influência religiosa na educação pública. Retomando pontos do áudio do Pires, essa perspectiva sugere que a reação contrária à religião na escola, que às vezes chamam de cristofobia, pode ser em parte uma resposta histórica, uma reação a séculos de imposição religiosa. O áudio também desconstrói aquela comparação feita pelo deputado sobre tolerância a drogas, classificando como uma tática de pânico moral, e ele até compara com a questão da mamadeira de P, e critica a exploração política dessa pauta moral religiosa para ganhar voto. Fica muito claro, então, o choque de visões que essas fontes todas expõem. De um lado, a afirmação do direito fundamental à liberdade religiosa e de expressão, que seria interpretado como incluindo o direito de compartilhar a fé voluntariamente, mesmo na escola. Do outro lado, o princípio da laicidade do Estado, interpretado como o dever da escola pública de garantir um ambiente totalmente neutro, livre de proselitismo para proteger todos os alunos, os que têm crença e os que não têm. E ainda tem essa camada crítica que questiona a própria ideia de influência religiosa na formação do pensamento. Exatamente. O nó da questão está na interpretação e na aplicação concreta da laicidade no dia a dia da escola. Ela é um escudo que deve proteger ativamente todas as manifestações, como defendem o IBDR e os apoiadores do Samuel, ou ela é uma barreira necessária para manter a neutralidade essencial do espaço público de educação, evitando proselitismo, evitando conflitos potenciais, como a escola argumentou inicialmente e como sugerem as críticas do Pires e do Russell, sobre misturar religião e educação. Não tem um consenso claro, sobre qual interpretação a mais correta ou a mais adequada para o nosso contexto aqui no Brasil. E essa dificuldade de interpretação talvez reflita um momento do próprio Brasil, como uma das fontes sugere. Um momento de aprender a lidar de forma mais madura, mais explícita, com uma diversidade religiosa que está crescendo. E com os desafios de tornar a laicidade algo realmente pluralista, não só uma formalidade na lei ou, o contrário, uma ferramenta para excluir. Sem dúvida. O aumento da diversidade religiosa e também a maior, assertividade de grupos minoritários ou até de grupos majoritários que se sentem ameaçados em reivindicar seus direitos, sua visibilidade no espaço público, isso inevitavelmente gera tensões. Força a sociedade a renegociar esses limites, essas interpretações. O caso Samuel é um síntoma bem claro dessa dinâmica maior que a gente está vivendo. Bom, percorremos um caminho interessante hoje, hein? Começamos com um incidente específico do Samuel Proça de Souza, lá em Curitiba. Analisamos os argumentos dos dois lados sobre laicidade e liberdade religiosa. Vimos como isso gerou reações políticas, propostas de lei, aqueles PLs 871 e 273, e a análise jurídica do IBDR, com aquela distinção importante entre laicidade e laicismo. E, fundamentalmente, a gente integrou as perspectivas críticas que vieram das fontes do Jorge Guerra Pires, a análise pessoal dele, a reflexão filosófica via Bertrand Russell, que questionam a própria ideia de evangelização na escola e a influência religiosa na educação. E, no fim dessa exploração toda, confrontados com essas visões tão diferentes sobre o que é laicidade, qual o papel da religião na escola pública, as críticas filosóficas à educação baseada na fé e o próprio contexto histórico brasileiro de imposição versus liberdade religiosa, a gente fica com uma questão final, uma provocação que nasce justamente dessa complexidade toda que as fontes revelam. E qual seria essa provocação para a nossa reflexão final? Considerando essas divergências tão profundas, que vão da interpretação da lei até a filosofia da educação, como é que a sociedade brasileira pode, na prática, no chão da escola, no dia a dia, encontrar um equilíbrio que funcione? Como é que a gente pode, ao mesmo tempo, garantir a liberdade fundamental de consciência e expressão de cada um, incluindo a religiosa, que é inegavelmente importante para muita gente, e, ao mesmo tempo, construir e manter ambientes educacionais que sejam genuinamente neutros, inclusivos para todo mundo mesmo, e que, de fato, estimulem o pensamento crítico, a autonomia intelectual,
especialmente quando convicções tão profundas e às vezes até excludentes entram em choque nesses espaços que são, por definição, de todos compartilhados. As fontes mostram bem, não tem resposta fácil nem universal. Fica a reflexão sobre como navegar essa tensão constante na prática.